Eu falei há pouco aqui do depoimento, da delação, né, do Renato Duque, que está ganhando aqui os portais, já destaque em todos os jornais, enfim. A gente ainda está tentando separar um áudio, exato, é isso, né, Matheus? A gente está tentando separar um áudio, mas já temos algumas aspas aqui, acho que a gente podia adiantar um pouquinho, e se a gente conseguir até o fim do programa, a gente traz o áudio do Renato Duque. Ele diz o seguinte, viu, Madu e Andreasa e Vera. O ex-diretor de serviço da Petrobras, Renato Duque, afirmou nesta sexta que o ex-presidente Lula, tem aspas aqui, tinha pleno conhecimento de tudo, tinha o comando do esquema de corrupção instalado na estatal, fecha aspas. Duque lembrou ao juiz Sérgio Moro 3 encontros pessoais com Lula, no último em 2014, quando a Operação Lava Jato já estava nas ruas. Tem mais uma aspas aqui, ele diz o seguinte: no último encontro em 2014, já com a Lava Jato em andamento, ele, Lula no caso, me chamou em São Paulo. Tem uma reunião no hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, contou o Duque. Aí, segundo o executivo, preso, né, na Lava Jato, só para a gente lembrar, e condenado, né, a mais de 20 anos por corrupção e lavagem de dinheiro, ele disse que Lula, nesta reunião, no hangar, teria dito que a então presidente Dilma tinha recebido informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta na Suíça da SBM. Tem uma aspas rapidinho aqui, já passo a bola para vocês. Eu falei não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim, fala assim, olha, o das sondas tem alguma coisa? E tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Acho que tá mais ou menos confuso aqui, eu tô tendo acesso a algum... porque é lógico, ele tá ali falando, que não, né? Depois a gente vai ter aspas, a gente já está separando, mas eu acho que já está ganhando os portais e com certeza vai ter muito destaque, porque a gente podia já falar um pouquinho sobre essa questão também, né, Vera? Começo com você. Veja que todo mundo tinha medo do que o depoimento do Renato Duque poderia implicar para o Palocci, para o Zé Dirceu e para Dilma, mas agora ele vai direto na jugular do Lula. Eu tenho uma certa restrição e custo a entender um pouco direito a lógica desse que eu chamo de degustação da delação premiada, que está virando mais ou menos uma máxima, né? O Léo Pinheiro da OAS fez um depoimento prévio em que ele praticamente entrega um cardápio do que ele vai entregar na delação. O Palocci fez ali um aceno também, degustação grátis, olha, posso falar o que o senhor quiser. E agora o Renato Duque pede para fazer esse depoimento e depois de ficar anos em silêncio, porque anos ele foi ouvido e falava, me reservo o direito de ficar em silêncio, solta tudo de uma vez. Eu tenho dúvida se isso é para tornar a delação um fato consumado e obrigar que a força-tarefa homologue com benefícios para o réu, ou se é para mandar um recado. Nas duas situações eu acho ruim que ele pressione a Lava Jato de um lado e acho ruim que mande recado para quem ele pode implicar de outro. A única coisa positiva é que ele, uma vez falando em juízo, não vai poder recuar depois, não vai poder voltar atrás, né? Sob pena de se complicar ainda mais. Renato Duque, todo mundo sabia que era uma das peças fundamentais da Lava Jato, desde o início. Tanto que o PT colocou um advogado com ele, que tinha um único e declarado intuito, um advogado do Rio de Janeiro, chamado também Renato Maciel, que o objetivo era não deixar que ele fechasse delação de jeito nenhum, de modo algum. E durante muito tempo ele foi pressionado, recebeu visitas, recados para não fechar. Aí ele trocou de advogado, está agora com o Figueiredo Basto, que é uma espécie de delator geral da nação, e está fazendo a delação dele. Vamos ver o que mais ele vai entregar. Essa coisa da empresa holandesa é uma das primeiras casos um dos primeiros casos de propina verificados na Lava Jato. E o que é importante nesse caso? Essa empresa fechou uma leniência. Foi a primeira a fechar a leniência com a CGU. Fechou uma leniência lá na justiça holandesa também. Ela vai ter de confirmar que isso que ele está falando é verdade, sob pena de perder os benefícios da leniência. Então vai se abrindo aí uma nova frente de prova para isso que ele está dizendo. O que você acha, Andreasa? Eu demorei a acreditar que esse interlocutor a que ele se referia era mesmo o Lula. O que nós ouvimos o Patrick ler agora é espantoso. O nível de diálogo, a banalização da corrupção, dessa movimentação de dinheiro de empresa, tem, não tem, 7 Brasil, é estarrecedor. Olha, eu esperava
que a delação do Renato Duque fosse bombástica e que fosse ser centrada no Palocci e no José Dirceu, de quem dizem que ele era homem. Né? Mas ele pulou essas etapas e foi direto ao Lula, com uma linguagem, minha gente, com a recriação de um diálogo que ele teria tido com um ex-presidente da República, que, sem brincadeira, se não fosse o Lula com a sua capacidade de falar rasteiramente, eu não acreditaria. É assustador o que o Renato Duque diz. Vai, Madu. Pois é, mas o que ele está falando, eu acho que a nação brasileira, ou pelo menos as pessoas sensatas desse país, já intuíam há muito tempo, Andreasa. Quer dizer, já se fala há anos que o chefe dessa organização criminosa toda chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, como era o chefe do Mensalão, como é o chefe do Petrolão e de outros esquemas que tem tudo que é empresa estatal, onde tiver um tostão de dinheiro público, tem roubalheira e tudo converge para esse indivíduo, né, que lá mora em São Bernardo do Campo e que é o chefe mafioso dessa quadrilha toda. Né? O Palocci e o Dirceu são dois operadores desse negócio. E eu acho realmente que foi surpreendente esse desvio que o Duque fez, né, de ir direto do Lula, esse negócio de se encontrar secretamente em Congonhas, no hangar. Isso é coisa de filme de bandido, né? Para ser inquirido, para ser indagado se tem conta, se não tem, onde é que foi aquele dinheiro, onde é que não foi. Isso é o ex-presidente da República. Quer dizer, as provas estão aí, né? Agora, dia 10, vai o Lula, né, como réu, na condição de réu, ficar frente a frente com o juiz Sérgio Moro. E eu fico estarrecido ainda como tem gente do Brasil que não está convencido, né, da culpabilidade, né, da culpa do Lula. E este homem não pode continuar solto também. Este homem não pode ser candidato a presidente da República, porque ele vai fazer isso só para tentar salvar a pele dele. Ele contra o Brasil, ele vai arremessar o Brasil, aprofundar a crise que nós estamos vivendo para salvar a própria pele, colocando o Brasil numa crise institucional maior ainda, até que, Deus me livre, mas até numa guerra civil em extremis, sei lá. Impressionante a responsabilidade. Fala, Vera. E veja, Madu e Andreasa, que as coisas fazem sentido, né? Porque o que se tem como narrativa que sobra quando você junta todas as delações, os grampos do Lula desde o início dessa operação? Ele primeiro acionando Deus e todo mundo naqueles grampos para tentar obstruir a justiça, destruir provas, interferir no Supremo. Depois ele fazendo tudo para ser ministro da Casa Civil para fugir do Moro, obstruir a justiça, etc. Depois o Léo Pinheiro dizendo que ele fez o quê? Pediu para que se houvesse alguma prova de pagamento para o Vacari fosse destruída. Ele mudando o documento do duplex, adulterando documentos para escapar da justiça, forjar provas, etc, etc. E agora ele falando com o Renato Duque para destruir contas no exterior. Por quê? Uma das coisas que ele mais bate, uma das teclas em que o Lula mais bate é: não vão achar um centavo em meu nome no exterior. Então ele estava claramente querendo se assegurar de que não era rastreável o dinheiro. Diga, Andreasa. Você tem razão, e para complementar isso, um tom de desespero na ação dele, um fato novíssimo na fala do Renato Duque, porque, de modo geral, a gente percebe em todas as delações que, e nessa cronologia que a Vera desenhou aí, que há sempre um intermediário, alguém falando em nome do Lula. Né? E agora a gente chega e me parece ser, de fato, a primeira vez, considerando o fato de que o Renato Duque não é um bambambam, tá? Ele é um executivo da Petrobras. Certo? Ou um ex-executivo da Petrobras, em que um ex-presidente da República, num encontro secreto, se dirige diretamente, nesses termos, a um executivo, pedindo para destruir, anular, apagar, fazer com que sumissem contas no exterior. Há um salto de implicação do Lula nesta delação. Isso não há a menor dúvida. E eu acho que quando o Léo Pinheiro fala que destruiu as provas de repasse para o Vacari, era o Lula também ou era por intermédio do Palocci? Eu acho que era o Lula diretamente também. Mas você tem razão, destruir uma conta bancária é um passo além, né? Mas você vê isso mesmo, quer dizer, o desespero vai aumentando e ele começa a entrar ele mesmo em campo para agir, entendeu? Daqui a pouco vai aparecer ele mesmo destruindo prova.
E na verdade aquela busca e apreensão em São Bernardo foi para evitar isso. Diga, Madu. Não, aquilo que a gente lembrou agora há pouco, o fato da Dilma ter mandado o Messias já com a nomeação dele assinada para que ele pudesse ter foro privilegiado, enfim, na condição de ministro do governo, quer dizer, a Dilma como operadora do Lula também, né? No sentido de que é como opera uma quadrilha, pessoal, é tudo intrincado, é tudo uma teia de aranha só. É inacreditável, essas coisas todas estão sendo reveladas na nossa frente, né? Com uma clareza chocante, e é inacreditável como ainda tem gente que acredita na inocência do Luiz Inácio Lula da Silva, do Lula, do Zé Dirceu, é inacreditável. Guerreiros do povo brasileiro.